O que eu falei com vocês no início do vídeo de ontem, pessoal? Odds aumentadas da Bet Nacional dão boa. Pegamos mais de 1,5 gols, odd 3,75. Essa eu mandei porque se a gente acerta essa que é a mais fácil, a gente fica com o free bet, né? Com o dinheiro gratuito para as próximas. E aí a gente acertou. Odd 5,40 nos favoritos da rodada e que eu publiquei aqui no vídeo também, deixei o link. Odd 14,50 com mais 2,5 em todos os jogos do Campeonato Alemão. Então, lavamos a alma na Bet Nacional aí hoje e eu vou seguir recomendando as melhores super cotações para vocês lá no meu grupo gratuito, que eu deixo sempre o link do primeiro comentário fixado, beleza? Eu mandei várias dicas também de outras casas, várias aumentadas, dicas simples. A nossa equipe tá trabalhando nesse carnaval e a única coisa que a gente pede para você é o seu like e a sua inscrição. Hoje tem vivo uma odd 64 com uma aposta muito diferente, que é gol contra no jogo do City, que já saiu, e um gol contra no jogo do Arsenal. Já vou até antecipar uma das dicas do vídeo de hoje. Chama essa odd 64 se você quiser receber mais dicas. Vai no link do comentário aí que tá o nosso grupo gratuito. É grátis, pessoal. Participa e compartilha esse vídeo com um amigo também. Vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje e que seja um excelente domingão de bets pra gente. Vamos embora, pessoal, para os palpites do dia. Hoje vamos começar certinho, né, pelo horário aqui. Vamos para os dois primeiros jogos do dia, FA Cup e Copa da Liga Inglesa. Primeiro recado, muito cuidado com esta Copa. Leeds, Sunderland, Fulham são três times que jogam hoje também. O Leeds está brigando para não cair, Sunderland está bem estabelecido no meio de tabela, Fulham brigando por competição europeia. Então, há muita incerteza em relação à implicação desses times. Essa FA Cup é uma das Copas de menos prestígio na Inglaterra, então os times não se implicam tanto. Mas tem um que eu acho que vai se implicar, que é o Wolverhampton hoje. Isso porque o Wolverhampton está praticamente rebaixado já no campeonato inglês e ele não é um saco de pancada, é um time que tem muito mais gabarito do que a grande maioria dos times dessa FA Cup. E embora o Grimsby Town chegue aqui com uma invencibilidade de 10 jogos, ele está aqui na terceira divisão, então frente a frente ao Wolverhampton, a situação é complicada. Mais do que isso, o Wolverhampton pode tentar usar esse confronto para poder dar ritmo, testar algumas coisas e tentar uma arrancada final que, embora muito improvável, matematicamente o time ainda não está rebaixado. No último jogo nessa Copa também, o Wolverhampton foi lá e meteu 6-1, então é um time que na minha visão é favorito. Em cotação de 1,40 eu não pego o Wolverhampton por nada, mas em 1,80 ao vivo aqui eu pego os Wolves, que tem mais time, que tem mais implicação, que tem mais domínio tático, que estão tomando taca assim na Premier League, mas em relação a times de terceira divisão, eles têm excelentes condições e para mim vão vencer aqui, se bobear até com tranquilidade, beleza? Outro jogo que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é do Arsenal contra o Wigan. Ontem a gente teve o City vencendo só por 2-0 e aí teve muita gente perdendo uma bolada porque acreditou numa goleada. O Arsenal, ele tem que gerenciar muito também, porque ele empatou com o Brentford na última rodada e aí o que aconteceu? City colou, tá só 4 pontos. O Arsenal tá na Carabao Cup na final, Liga dos Campeões, na Copa da Liga Inglesa, na Premier League e em todas as competições ele está muito bem. O que eu tô querendo dizer? Eu acho que o Arsenal tem grandes condições de vencer o Wigan, como o Arsenal é favorito contra qualquer time do mundo, ainda mais um da segunda divisão que não tá tão bem. Mas o grande ponto é a implicação que o Arsenal vai colocar neste confronto, tá? É um jogo onde ele vai testar muitos jogadores do elenco, muitos jogadores chegaram e vai ter grande chance aqui de conseguir uma boa vitória. E o que eu vou recomendar para esse jogo, pessoal, é a dica que eu passei no início do vídeo, né? Pra gente chamar a odd 64, quem não tava no grupo gratuito não vai conseguir pegar, mas para poder chamar um golzinho contra nesse jogo aqui, pode pegar essa odd 8, tá? Por que que esses jogos têm uma preponderância a ter jogos com gols contra? Não é só um chute, né? Esses times mais fracos, quando enfrentam super times, jogos de super favoritos, eles defendem com um bloco muito baixo, quase dentro da pequena área. E aí rola o quê? Um cruzamento, o cara com carrinho, a bola desvia, vai para dentro, a bola que o cara tenta tirar e acaba indo para dentro. Então, como eles defendem em bloco muito baixo, todas essas situações de muito perigo, de amasso do time, pode propiciar, resvalar em alguém, bater em alguém, um erro aí e acabar saindo um gol contra. Então é isso que é o embasamento dessa dica aqui, dessa odd 9 aqui para vocês, tá? Indo pro campeonato alemão, a gente tem o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Augsburg contra o Heidenheim. O Augsburg, ele chega para esse confronto aqui após ter perdido o último jogo para a equipe do Mainz, encerrado uma sequência de 4 jogos sem perder, uma vitória inclusive diante do Bayern de Munique. Depois venceu o São Paulo e aí tu falou, agora engrena, e o time volta ao normal. É um time que alterna vitórias e derrotas aqui, ele tá um pouquinho distante ainda da zona de rebaixamento, mas não muito, né? São só 4 pontos, então ele vai ter aqui
um jogo a menos do que os adversários, o Wolfsburg também joga hoje, e se vencer aqui, o que tem boas chances, né? Ele chega a 25, fica numa situação um pouquinho mais confortável, vai pro bolo aqui do 10º colocado, mas até o final do campeonato, a briga do Augsburg vai ser mesmo para não cair. Quem tem grandes chances de cair é justamente o Heidenheim, que tem não só 13 pontos, uma distância já de 6 pontos para sair da zona de rebaixamento, como o pior ataque da competição e a pior defesa com 47, tá? Heidenheim tem um jogo de desespero aqui, tá? Enquanto o Augsburg tem um jogo para poder se afirmar essa toada um pouquinho positiva. O cenário de gols aqui é o que mais me agrada, pessoal. Eu não gosto de pegar o Augsburg com cotação de 1,90. É um confronto perigoso, não há uma distância tão grande entre o Augsburg e os times de baixo da tabela. A média de gols marcados do time não é tão alta, mas o mais 2,5 aqui para mim é a melhor pedida, tá? Os problemas defensivos dos times são muito grandes, as médias de gols são muito altas e a partir do momento que saiu o primeiro gol aqui, o jogo vai ficar muito corrido. Se você ficar com o pezinho atrás aqui, eu quiser uma dica mais segura, o mais de 1,5 acaba sendo a melhor pedida. No segundo jogo a gente tem o Leipzig recebendo a equipe do Wolfsburg e o Leipzig retomou aqui o caminho das vitórias. Ele tá no momento, acho que ele acabou saindo, né, porque ele tava com critério de desempate, ele estava entre os 4, como Stuttgart e Leverkusen venceram, essa vantagem do Leipzig acabou caindo, ele está em 6º agora, então olho nesse time, porque ele tem que vencer para poder voltar ao G4, tá? O Leipzig vinha vivendo um momento de oscilação aqui, né, ele perdeu aqui para a equipe do Mainz, empatou com a equipe do São Paulo e conseguiu retomar o caminho das vitórias diante do Colônia. No jogo do meio de semana, fez um confronto digno diante do Bayern, mas acabou mais uma vez sucumbindo, né? O time tem grandes chances de vencer, porque tem um ataque muito acertado. O Baumgartner já marcou mais gols nessa Bundesliga do que nas temporadas anteriores. Então ele chegou muito bem, encaixou, saiu o Sesco, o próprio saiu também o Openda, tá na Juventus. Então o Baumgartner está jogando muito bem e sendo um dos principais homens desse meio campo, que na frente ainda tem Rômulo, Diomande e o Nusa, tá? 4-3-3, muito efetivo, ofensivo desse time, que é muito produtivo, mas que oscila em termos de resultados. Os bons resultados do Leipzig ocorrem principalmente dentro de casa, onde ele tem aqui uma sequência de 6 jogos, embora tenha perdido 3 dos últimos 5. Mas perdeu para Leverkusen, que é muito bom, perdeu para Bayern, que a gente desconta, e esse tropeço aqui diante do mais é totalmente normal. Quem vive um péssimo momento na competição é o Wolfsburg, que está numa sequência aqui de 3 derrotas seguidas e também ameaçadíssimo pelo rebaixamento, que está com apenas 15 pontos, então está com a mesma quantidade de pontos aqui do Werder Bremen. E o Wolfsburg é um dos times que mais desperdiçou pontos após estar vencendo. São 18 pontos já, então é um time que não se segura defensivamente e esse é um grande problema, tá? O Leipzig, ele tem um poderio ofensivo muito grande, mas ele sofre gols na grande maioria dos jogos. A média de gols do Leipzig é uma média muito alta, 1,7, do Wolfsburg 2,3 e a média de gols marcados do time tá bem parecida, tá? Acho que pode pegar a vitória do Leipzig ao vivo também em 1,80. Para mim o Leipzig vence por 2-0, 2-1, 3-1, os placares mais prováveis aqui. O Wolfsburg tem um péssimo retrospecto diante da equipe do Leipzig e contra os piores da Bundesliga também. E 16 jogos do Wolfsburg tiveram ambas marcam nessa Bundesliga, então a tendência de gols aqui é bem grande. Então vamos com gols do Leipzig e ao vivo também, uma vitóriazinha do Leipzig aqui não é nada mal, beleza? Campeonato italiano, a gente tem aqui o Napoli recebendo a equipe da Roma, o Napoli caiu na Copa da Itália, só resta o campeonato italiano e com a intervenção da Juventus, agora o que mais provavelmente vai restar é a vaga para a próxima Liga dos Campeões. Os times estão muito próximos aqui, é um confronto de suma importância e o Napoli chega para esse jogo após a eliminação no meio de semana, né, do dia 10, diante da equipe do Como nos pênaltis, tá? O Napoli se recuperou, conseguiu vencer o Genoa no finalzinho, antes disso venceu a Fiorentina, mas só venceu 3 dos últimos 10 jogos, só perdeu 2 também, o que é um ponto positivo. A Roma, por sua vez, chega aqui oscilando um pouquinho, vitórias, derrotas, empates, mais vitórias, né, mas por isso que o time não consegue engrenar também, não à toa, tá brigando aí entre os 6 primeiros, né. O time do Napoli, ele tá se reforçando de alguns jogadores que estavam lesionados, e obviamente, por conta disso, ele fica muito, mas muito mais competitivo, tá. O David Neres ainda tá fora, De Bruyne, Di Lorenzo, Juan Jesus e Anguissa também, mas McTominay e Gilmour pode ter condições de jogo e são bons jogadores. Esse meio campo do Napoli aqui, com Lobotka, Elmas, Gutierrez, Spinazzola é muito interessante, Politano e Vergara e o Rojlund na frente, Rojlund que tá conseguindo balançar as redes aqui e é o principal destaque do time, ajudou o time a vencer em 21 dos últimos 26 jogos do clube, já que ele tem aqui muitas participações em gols, tá? O time da Roma, como tradicionalmente tem um estilo defensivo muito forte, né? Joga com 3 zagueiros, mais 4 jogadores recuados, um 3-4-2-1. É o mesmo esquema do Napoli, mas é um estilo um pouco mais defensivo, mais reativo e de transições. A Roma chega para esse confronto aqui após uma vitória de 2-0 diante do Napoli, que encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer.
O Napoli perdeu apenas um dos últimos 12 duelos diretos, são 7 vitórias e 4 empates. E só a Inter de Milão liderou mais partidas no intervalo do que o Napoli, que tem geralmente um início muito forte. O Napoli venceu todos os 13 jogos da Serie A que saiu na frente. Os jogos da Roma são com tendência a poucos gols, então eu vou confiar aqui na vitória do Napoli dentro de casa. Mas como a gente tem uma cotação bem alta, a gente vai ficar protegido pelo empate anula. O Napoli só perdeu um dos últimos 10 e foi para o Chelsea, muito seguro. A Roma oscila um pouco mais fora de seus domínios, consegue vencer alguns adversários mais frágeis, mas contra os melhores não tem tanta sorte. E num jogo de suma importância para as pretensões de ambos, o empate anula do Napoli aqui é o que mais me agrada. Beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Botafogo e Flamengo aqui e eu vou fazer uma aposta muito baseada nas minhas percepções sobre os times e sobre o que tem acontecido até agora. O Botafogo chega no momento aqui um pouquinho questionado por conta das duas derrotas, uma no Clássico pro Fluminense, a outra pro Vasco, mas poupou, e a outra pro Grêmio, que eu queria dizer, na verdade, 5-3. O goleiro sendo questionável mesmo, porque tá dando umas pichotadas, e o treinador disse que o Botafogo precisa de contratar porque não tem muita peça. O que acontece? Se o time não tem muita peça, ele acaba querendo poupar. Mas na situação que o Botafogo está vindo de 4 derrotas, uma resposta ela é meio que necessária. E o time hoje vai jogar dentro de casa no Engenhão, que é um sintético. Até mesmo por conta disso, o Flamengo vai poupar muito dos seus jogadores. Então eu não espero o Flamengo com força máxima. Mais do que isso, desde o início do campeonato, o Flamengo estava muito mais preocupado com outras competições e com desgaste, levando o Campeonato Carioca como uma competição secundária. O Flamengo já era para ter caído dessa competição, o que eu acho que era o projeto inicial desse time, então eu não vejo o Flamengo implicado em ganhar essa Copa. Poupando para um jogo no sintético, com o Botafogo sendo um time competitivo, que no histórico ainda consegue jogar muito bem diante da equipe do Flamengo, eu vou recomendar aqui o handicap +1 do Botafogo, tá? Podendo perder por até um gol dentro de casa. Eu gosto muito dessa dica, tá? E vou recomendar para vocês. Outra dica, pessoal, que eu vou deixar aqui com 0.2 é na vitória do Botafogo. Odd 5,10, achei super alto também. E acho que o Botafogo tem sim condições de vencer em casa. O Botafogo já venceu algumas vezes o Flamengo aqui recentemente. O jogo para mim vai estar mais implicado nesse jogo, jogando em casa, com o Flamengo podendo poupar. E em clima de carnaval também, o Mengão, eu vou recomendar esse +1 do Botafogo e um tiro nessa vitória simples aí também, beleza? Outra dica para esse jogo também, expulsão para os dois times, tá? Sei que os juízes têm muitas vezes segurado cartões nesses jogos, mas esse clássicozinho aqui vai ficar quente na minha visão e um cartãozinho vermelho para cada lado para tentar aquele tiro também não é nada mal, beleza? Então esses são os meus palpites para essa rodada de domingo. Pergunta a você quais os seus e comente aqui. Se você chegou até aqui, deixa o like e também a sua inscrição, beleza? Se você puder, recomende para um amigo esse vídeo também e a gente se vê muito em breve num próximo vídeo, beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo e boas bets neste domingão.